Senhor presidente desta sessão, senador Thelmário Mota, caros colegas senadoras e senadores que estão nessa sessão, nossos telespectadores da TV Senado, ouvintes da Rádio Senado. O Brasil acabou de sair de um processo eleitoral em que a sociedade se manifestou de todas as formas, protestando, apoiando, criticando. E esse é o símbolo maior de uma democracia. E hoje o Congresso Nacional se reuniu para, perante todas as autoridades dos poderes constituídos e instituídos, do presidente da República que está no poder, ao presidente eleito nas eleições em segundo turno, a Procuradora-Geral da República, o presidente do Supremo Tribunal Federal, o ex-presidente da República, José Sarney, que era presidente à época da Constituição de 88, e todos os constituintes que compareceram à cerimônia realizada no plenário da Câmara Federal, presidida pelo presidente desta casa, senador Eunício Oliveira, e também presente o presidente da Câmara dos Deputados, deputado Rodrigo Maia. É sempre oportuno reafirmar os valores democráticos de nosso país. A Constituição que fizemos e que completa 30 anos não é perfeita, sem dúvida. Aliás, ela já recebeu 105 emendas desde que foi aprovada em 1988. E faltam ainda, senador Dário Berger, 119 dispositivos para serem regulamentados. Portanto, esses 119 dispositivos são letra morta. Enquanto eles não tiverem a regulamentação, eles não entram em prática. Uns deles dizem respeito direto ao funcionamento do Estado na relação com a população. Por exemplo, avaliar o desempenho de um servidor público que tem estabilidade no trabalho. Isso significa dizer que a não regulamentação é, de certa forma, uma omissão naquilo que o Estado, que é remunerado para prestar aquele serviço, não está sendo avaliado por quem de direito merece. É quem paga a conta, o contribuinte, e quem recebe o serviço de volta. Não se trata em nenhum momento de acabar com a estabilidade, não. É saber se o serviço prestado por aquele servidor está sendo adequado àquilo que ele foi proposto. E é um privilégio a estabilidade. O fato de ter feito um concurso público não é tudo, ele precisa prestar contas daquilo que está fazendo, porque nós vemos, às vezes, e felizmente é exceção, o servidor assinar o ponto e sair, ir para casa ou fazer um outro serviço e não estar ali prestando. E essa exceção precisa também ser combatida. A regra precisa ser sempre maior. Eu lembro isso porque nós fizemos uma recepção aos 30 anos da nossa Constituição para um país jovem como o Brasil. Mas imaginar que a maior democracia do mundo, os Estados Unidos, a sua Constituição, diferente da nossa, tem apenas 7 artigos. E tem só 27 emendas. A nossa já recebeu 105 emendas aprovadas e faltam regulamentar 119. Então veja só a simplicidade e por que o país funciona, porque as regras são claras e são objetivas. Apenas 27 emendas. Ela tem apenas 231 anos, a Constituição americana. 201 anos mais que a nossa Constituição brasileira. A Constituição francesa foram 15 constituições e a última delas foi de 58, tem 60 anos, o dobro da brasileira. E, por isso, nós estamos, então, caminhando para o fortalecimento da democracia. E o que foi bom, senador Thelmário Mota, é que as lideranças dos poderes constituídos, seja o presidente do Supremo Tribunal Federal, Dias Toffoli, seja o presidente desta casa, senador Eunício Oliveira, que falou pelo Poder Legislativo, seja o presidente eleito, Jair Bolsonaro, o deputado Jair Bolsonaro, seja o presidente da República, Michel Temer, todos, usando palavras diferentes, reafirmaram a necessidade e o respeito ao Estado democrático de direito, à liberdade de expressão. O presidente Michel Temer reafirmou, ele com a experiência de um parlamentar constituinte, defendeu o encontro permanente dos chefes dos 3 poderes para definir os caminhos do país.
Está aí posta na mesa uma proposta criativa e responsável de um líder que, conhecendo muito bem as nuances do Congresso Nacional, os humores do Poder Legislativo, mas também os humores do Judiciário e do Executivo, para sinalizar que é sempre produtiva uma reunião de todos os poderes, porque todos têm que ter o mesmo compromisso da defesa da democracia e da defesa da igualdade, respeitando sempre a vontade da maioria. Sejam elas frutos de uma eleição presidencial, como tivemos no dia 28 de outubro, que precisa ser respeitado esse resultado, sejam elas no embate da interpretação da lei. O presidente Michel Temer, eu acho que ele fez uma sugestão exatamente avaliando as dificuldades que teve nessa transição pós-impeachment da titular Dilma Rousseff para concluir o mandato, fazendo aquilo que a sua consciência lhe deu para modernizar o país. E aquilo foi tão tratado, tão maltratado, uma narrativa destruidora que a oposição fez sobre, por exemplo, a reforma trabalhista. Destruidora, irresponsavelmente destruidora. E se os direitos dos trabalhadores tivessem sido retirados em alguma parte da lei, não teria sido um projeto de lei, mas sim uma alteração na Constituição sobre as cláusulas pétreas ou sobre os direitos inalienáveis que são assegurados nessa reforma. O mês de setembro de 2018... foi o nível de maior número de carteiras assinadas, de maior número de empregos, senador Dário Berger, em setembro de 2018. Em 5 anos. Em 5 anos. E carteira assinada é formalização do emprego. Portanto, a narrativa destruidora derrubou por terra com os números, e os números positivos, carteira assinada de um número de brasileiros e brasileiras que aspiraram ter a sua maior certidão de civilização, de civilidade e de direito, que é a carteira do trabalho, e é o emprego. E termino com a declaração, de novo, repetindo a declaração de fé do presidente eleito, deputado Jair Bolsonaro, que declarou, além de defender a união entre os poderes, declarou que vai continuar construindo o Brasil que a população merece. E reafirmou também o compromisso com a defesa da democracia e do Estado democrático de direito. Eu penso que nós estamos no bom caminho. O que nós não podemos, senador, é olhar o retrovisor. A campanha eleitoral, o segundo turno, acabou no dia 28 de outubro. 28 de outubro acabou a eleição. Agora não dá para olhar no retrovisor. Tentar explicar derrotas, tentar explicar onde houve erro, não. Agora é olhar para frente. O Brasil tem pressa e é preciso aceitar o desafio de governar um país dessa forma. A oposição, se quiser ter algum sucesso, e um dos maiores líderes do PT disse que era preciso, deu uma entrevista, que era preciso aprender com os coxinhas. Enquanto o PT, ministro José Dirceu, não tirar o salto alto, enquanto não perder a sua arrogância de ser e se considerar o dono da verdade, vai continuar errando muito, errando feio, porque a política não aceita arrogância. O eleitor percebe a arrogância. E a resposta que foi dada pelas urnas foi exatamente essa: basta de corrupção, basta de arrogância, nós queremos um país pacificado. Então não adianta aprender com os coxinhas, tem que aprender com os próprios erros, corrigir, baixar a crista, sair do salto alto, sair da convicção, da certeza que é o dono da verdade. Não, não é o dono da verdade. Não dá mais para dizer nós e eles. O rei está nu, lá em Curitiba. E é preciso que a oposição exerça uma fiscalização rigorosa, séria, responsável. Se a oposição continuar agindo como sempre agiu no Brasil, do quanto pior melhor, colocando fogo no circo, vai continuar amargando os mesmos desastres eleitorais que vem amargando nos últimos tempos. Porque as urnas e o eleitor brasileiro são sábios, são muito sábios. E esse resultado não deixa margem a qualquer dúvida. Então, ao celebrar os 30 anos da Constituição de 88, depois de 2 processos de impeachment dentro da lei, é preciso reafirmar esses valores. E, sobretudo, essa mensagem que a classe política precisa aprender.